Bom dia. Estão me ouvindo bem aí atrás? Okay. Então, mais uma vez, bom dia. Hoje meu tema é como o cristão deve se vestir. O que deixa um cristão elegante? O que deixa um cristão mal vestido? O que é decente? O que é indecente? Então é sobre isso que eu vou falar no dia de hoje. E eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos, né? Primeiro, uma imagem de uma mulher. Quero começar falando sobre moda praia. E vocês já percebem que uma das grandes vantagens desse modelo é que você vai economizar bastante em protetor solar. Praticamente na canela, pés, mãos, rosto, pescoço. É um modelito assim que, além de elegante, decente, permite essa economia. Mas essa é uma dica para as mulheres. Eu gostaria de mostrar agora o modelo masculino. Você percebe que, dessa maneira, você sempre estará elegante, bem vestido. Vamos supor que você esteja na praia e você se encontra com um cliente seu. Ou você se encontra com o seu chefe. Então, você estará, então, devidamente bem apresentado. Então, esses são os meus as duas imagens que eu queria mostrar. Para outras ideias de look, sigam-me nas redes sociais. De acordo com a Bíblia, existem algumas roupas que são adequadas para o cristão e que deixam o cristão mais elegante. E eu gostaria, então, de olhar com vocês lá em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Efésios, capítulo 4, de 22 a 24. Todos acharam? Efésios capítulo 4, de 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, viver como cristão, segundo o apóstolo Paulo, significa nós nos despirmos do velho homem e nos vestirmos desse novo homem. Homem aqui, claro, no sentido genérico, significando homem e mulher. O velho homem representa o nosso velho estilo de vida. Os nossos antigos valores, as nossas antigas ideias, os nossos antigos comportamentos antes de conhecermos a Cristo. E Paulo descreve para nós aqui nos versículos 17 a 19 como que nós vivíamos, de modo geral, como alguém que não conhece a Cristo vive. Efésios 4, de 17 a 19. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Então, Paulo descreve esse estilo de vida.
Ele é um estilo de vida caracterizado por pensamentos fúteis, versículo 17, pela ignorância das coisas de Deus, acompanhada de um coração endurecido, versículo 18, e pela satisfação dos desejos imorais, versículo 19. Então, a coisa mais natural do mundo, nós constatamos isso todos os dias, observando as pessoas, é ver pessoas mentindo, enganando umas às outras, roubando, pessoas iradas, pessoas brigando, dizendo coisas tóxicas, coisas agressivas, por exemplo, nas redes sociais, pessoas falando mal das outras, pessoas magoadas, amarguradas, etc. Quando nós lemos esse texto, parece que Paulo descreve a nossa própria sociedade do século 21. Mas Paulo então fala da diferença que Jesus Cristo faz na nossa vida. Veja agora os versículos 20 e 21. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos transforma e nós somos chamados a viver um novo estilo de vida. Ou para usar a metáfora de Paulo aqui, Deus nos dá um novo guarda-roupa. E agora nós somos chamados a nos despirmos das roupas antigas e a nos vestirmos com essa nova roupa do novo homem. Então, agora que nós pertencemos a Cristo, as velhas roupas da mentira, da desonestidade, do ódio, da imoralidade, já não ficam mais bem em nós. Pense numa roupa que ficou pequena demais em você. Ou numa roupa que você costumava usar quando ela era moda e hoje já não tem mais nada a ver usar aquela roupa. Ou uma roupa que desbotou, que simplesmente ficou velha. E talvez, se for uma camiseta, alguma coisa assim, você possa usar em casa, mas ela não fica bem para ser usada no trabalho ou para você sair na rua. Existem roupas que não combinam mais com o cristão. E essas roupas, elas precisam ser substituídas. Isso é santificação. É trocarmos as roupas velhas, as roupas sujas, as roupas feias do velho homem pelas roupas limpas, pelas roupas novas e elegantes da nossa nova vida com Cristo. Então, se Jesus Cristo é, de fato, nosso Senhor, nós precisamos de um novo guarda-roupa. E Paulo começa a descrever esse novo guarda-roupa dos versículos 25 em diante. E ele fala aqui então da roupa da verdade, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, como cristãos, nós devemos nos despir da mentira e nos vestir com a verdade. Porque mentir, enganar, enrolar, não combina mais com a nossa nova vida em Cristo. E é interessante que Paulo usa uma expressão aqui, ele diz, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ele insere no argumento dele a igreja, o corpo de Cristo. Qual que é a relação entre falar a verdade e a igreja? É porque a verdade, ela produz confiança. E a confiança produz unidade. A mentira
enfraquece a nossa unidade, porque ela destrói a confiança. Então, com o passar do tempo, as pessoas começam a perceber quando alguém mente e começam a perder a confiança naquela pessoa. E a nossa comunhão, pelo menos com essa pessoa, se enfraquece. Então, Paulo ele nos dá aqui o exemplo de como a verdade ela é importante nos nossos relacionamentos, ela é importante na igreja, mas ela deve caracterizar todos os nossos relacionamentos. A verdade deve estar presente na nossa família, a verdade deve estar presente no nosso trabalho, no nosso casamento. Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz: seja o falar de vocês sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, a roupa da verdade, ela é uma roupa bonita. Uma pessoa confiável, uma pessoa que tem credibilidade, é uma pessoa que se apresenta de maneira elegante diante de Deus e diante dos outros. Então você quer ser uma pessoa elegante? Fale a verdade. Seja uma pessoa de credibilidade. A segunda roupa que Paulo usa como exemplo aqui é a roupa do autocontrole. Versículos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então nós devemos nos despir da ira e devemos nos vestir do autocontrole. Agora, nem toda ira é pecado. O próprio Jesus ficou irado. A Bíblia diz que Deus se ira contra o mal, contra a injustiça. Nem toda ira é pecado. Existe aquilo que nós podemos chamar da ira santa, mas existe uma ira pecaminosa, a ira que nos leva a pecar. E o que o texto está dizendo é que o cristão não deve se deixar dominar pela ira. O cristão não deve ter explosões de raiva. Uma pessoa dominada pela ira, ela ofende outras pessoas, ela se torna agressiva. Uma pessoa com a cabeça quente, ela diz coisas que depois ela irá se arrepender. Às vezes ela parte para agressão física. Eu não sei quantos de vocês ouviram essa notícia, mas sexta-feira, lá em Barueri, em São Paulo, no bairro de Alphaville, um bairro de classe alta em São Paulo, um médico matou outros 2 médicos num restaurante, em frente ao restaurante. Eles tiveram uma briga, uma discussão, e aí um deles buscou uma arma no carro e matou os outros 2 a tiros. Com certeza uma pessoa descontrolada, dominada pela ira. E Paulo diz: não deem lugar ao diabo. Se nós nos deixarmos dominar pela ira, nós vamos cometer os pecados dos versículos 30 e 31. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 31. Fala das consequências da ira. Mas nós devemos nos vestir com a roupa do autocontrole. E o texto diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A Nova Versão Transformadora, uma outra tradução, diz: acalmem a ira antes que o sol se ponha. Então, essa expressão, apaziguar ou acalmar a ira, ela significa: não alimente a sua ira. Acalme-se
no mesmo dia, controle-se, domine a sua raiva, não deixe que a sua raiva domine você. O Grant Osborne, no seu comentário sobre esse texto, ele diz que o segredo para que a ira não nos leve a pecar é nos recusarmos a permitir que ela ganhe controle sobre nós. E um dos frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, é o autocontrole. Ou, como diz a maioria das traduções, o domínio próprio. Então, como é elegante nós encontrarmos alguém que talvez até a gente percebe que ficou indignado com alguma coisa, mas essa pessoa é capaz de se controlar, ela pode até responder àquela situação com firmeza, mas ela faz isso sem se deixar dominar pela ira. Como é elegante você ver alguém que talvez passou por uma situação estressante, desagradável, mas essa pessoa soube se controlar. Primeiro ela esfriou a cabeça e agora ela vai lidar com isso. Outras roupas que Paulo nos apresenta aqui, as roupas da honestidade e da generosidade. Versículo 28, Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, o cristão ele deve trabalhar honestamente e ele deve ajudar o necessitado. Agora, observe a inversão que o texto nos propõe. Antes, essa pessoa que furtava, ela tirava dos outros para si. E agora que essa pessoa conhece a Jesus, ela tira de si para dar aos outros. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe honestamente para que possa ajudar o necessitado. E nós podemos entender o furtar aqui não apenas como o ato de você roubar sem ser visto, mas como qualquer ato de desonestidade. Então, vender um produto ruim, dizendo para o seu cliente que esse produto é muito bom, é desonestidade. Desviar dinheiro da empresa, fazendo coisas que os outros não irão perceber, a contabilidade não vai pegar, isso é desonestidade. E etc. Provérbios 20, 23 diz: o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Esse é o versículo favorito do pessoal que trabalha no Inmetro. Então nós temos um Deus que ele se preocupa com a honestidade. A integridade, ela não é uma opção para o cristão. Ela é uma exigência de Deus para as nossas vidas. E nós podemos dizer, com poucas e honrosas exceções, que toda a sociedade brasileira está corrompida pela desonestidade e pela corrupção. Vários setores da nossa política, da nossa economia, são hoje dominados pelo crime organizado. E os poderes da República, que deveriam ser exemplo para nós, também estão contaminados pela corrupção. O Brasil de hoje ele se assemelha ao povo de Israel nos tempos do profeta Isaías. Isaías diz, lá no capítulo 1, "Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite."
Então, a desonestidade, ela caracteriza o povo brasileiro dos mais altos escalões até o cidadão comum. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos a exceção nesse país. Que nós sejamos pessoas íntegras, que nós sejamos pessoas incapazes de aceitar negócios escusos, coisas desonestas. Muito pelo contrário, que nós sejamos aquelas pessoas que com o seu trabalho honesto tiram dinheiro do seu bolso para ajudar o necessitado, ao invés de tirar do necessitado para colocar no seu bolso. Então, quando Deus vê um cristão, uma cristã honesta, ele olha lá de cima e ele pensa: como esse meu filho é elegante, como essa minha filha é elegante. Outra roupa que Paulo menciona aqui é a roupa do falar que edifica. Versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, edificar significa construir, fortalecer. E o contrário de edificar é destruir. As nossas palavras têm tanto o poder de edificar, de fortalecer, quanto têm o poder de destruir as pessoas. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Torpe é a tradução da palavra grega sapros, que significa podre. Nenhuma palavra podre saia da boca de vocês. E Paulo nos dá aqui 2 critérios para o nosso falar. O primeiro deles é: eu preciso realmente falar? Eu estou com vontade de dizer algo para determinada pessoa, mas eu preciso realmente falar? Isso. Olha, tem muita gente que tem a língua maior que a boca. Não consegue ficar quieto. Provérbios 17, 27 e 28. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, na dúvida, a dica que eu dou para mim e para você é a seguinte: na dúvida, não perca uma oportunidade de ficar calado. Segundo, o que eu quero dizer é realmente para ajudar aquela pessoa? O que eu vou dizer é para curar, encorajar, fortalecer? Ou o que eu vou dizer tem o objetivo de desmoralizar, ferir, diminuir, humilhar o outro? Uma das características da pessoa realmente elegante é a maneira como ela usa as suas palavras. E a Bíblia está nos dizendo: dispa-se das palavras tóxicas, das palavras destrutivas, vista-se com palavras que abençoam, ou fique em silêncio. E por último, Paulo fala das roupas da bondade e do perdão. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O tempo não nos permite falar de perdão com profundidade. Perdão é um tema complexo, é um tema que sempre demanda bastante tempo, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, nós cristãos somos pessoas perdoadas. E o nosso chamado como pessoas perdoadas
é perdoar. E perdoar nunca é fácil. O C.S. Lewis disse certa vez que todo mundo considera o perdão uma ideia maravilhosa até que tenha que perdoar alguém. E o perdão ele começa com uma decisão. E ele é um processo. Mas eu posso decidir perdoar quem me ofendeu. E eu posso, talvez, todos os dias eu tenha que renovar esse perdão. E ele é um processo. Se nós não perdoarmos, qual é a alternativa do não perdão? São os pecados do versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. A opção de não perdoar é a opção de viver amargurado, de viver com o coração maldoso, querendo se vingar do outro. Então, o perdão, ele é difícil, mas ele nos liberta, e ele nos traz paz, e ele nos devolve a alegria. Então a palavra de Deus está dizendo, seja elegante, tire essa roupa da amargura que enfeia você e se revista, se vista com a roupa do perdão. Como que a santificação acontece? Qual que é a dinâmica da santificação? Então, nós vimos que santificação é como trocar de roupa. Mas como que essa troca de roupa pode acontecer? E eu queria concluir falando de 3 aspectos de como a santificação acontece. Primeiro, a santificação ela é uma consequência da nossa salvação. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Texto bastante conhecido. Muitos aqui com certeza sabem de cor. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, no sacrifício de Cristo na cruz por nós. E nós vamos hoje celebrar a ceia lembrando desse sacrifício. Nós somos salvos pela graça, pela fé, no sacrifício de Jesus Cristo, para praticarmos boas obras. E essa troca de roupas é a prática dessas boas obras. Então, preste atenção. Não é a nossa santificação que produz a nossa salvação, mas é a nossa salvação que produz santificação. Nós somos salvos pela graça por meio da fé para boas obras. Nós não somos salvos por causa das nossas boas obras. A santificação é consequência da nossa salvação. Segundo aspecto de como a santificação acontece. A santificação depende da renovação da nossa mente. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, nós lemos o texto. Paulo fala então de se despir do velho homem, de se revestir do novo homem, mas lá no versículo 23 ele diz, a serem renovados no modo de pensar. A renovação acontece na nossa mente. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como acontece a renovação das nossas mentes? Só existe um jeito. Lendo,
meditando e estudando a Bíblia. É a palavra de Deus que renova a nossa mente. Alguém já disse, hoje eu li a Bíblia e encontrei vários erros, todos eles em mim. Então a gente precisa ler a Bíblia contra nós mesmos. Porque quando nós alimentamos a nossa mente, renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos entendendo, olha, Deus desaprova a mentira e Deus aprova a verdade. Poxa, eu minto de vez em quando, eu preciso mudar isso na minha vida. E assim sucessivamente, lendo, meditando e estudando a palavra de Deus, eu vou descobrindo, identificando quais são aquelas roupas que não me servem mais como cristão e quais são aquelas roupas que eu devo vestir. E por último, a santificação demanda nosso esforço na dependência do Espírito. Veja bem, nós não contribuímos para a nossa salvação. Cristo faz tudo na nossa salvação, nós apenas nos apropriamos da nossa salvação pela fé. Mas nós contribuímos para a nossa santificação. E o Novo Testamento é muito claro nisso, que o nosso crescimento espiritual, ele é o resultado do nosso esforço em cooperação com Deus. Pedro diz ali na sua segunda carta, capítulo 1, versículos de 5 a 7, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Vejam o verbo que Pedro usa, ele diz empenhem-se, esforcem-se. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível crescermos espiritualmente. Nós precisamos da ação do Espírito, mas nós precisamos nos esforçar para fazer a nossa parte. O Espírito Santo não vai pegar a sua Bíblia da estante, trazer ela flutuando até a mesa, e você sentadinho ali na mesa. Ele não vai abrir a Bíblia para você, ele não vai aparecer uma mãozinha apontando o versículo que você deve ler, nada disso. Nós precisamos nos comprometer, nos empenhar, e Deus vai fazer a obra dele. Então eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta para todos nós: como está o seu guarda-roupa? Você tem andado como cristão bem vestido? Você tem identificado no seu guarda-roupa, olha, essa roupa aqui é feia, essa roupa aqui está suja, essa roupa aqui eu preciso jogar fora. E você tem colocado no seu guarda-roupa novas vestimentas que caracterizam o novo homem, a nova mulher em Cristo. Quero convidar você agora para juntos nós participarmos da ceia do Senhor. E eu queria aproveitar e pedir para o pessoal do louvor vir aqui para frente, para a gente no final cantar uma última canção. E Vini, se der para a gente cantar, se der para projetar uma música para a gente cantar enquanto pegamos os elementos. Efésios capítulo 4, versículo 32, eu gostaria de ler com vocês, reler com vocês o versículo 32, e gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios 4, 32 a 5, 2. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O versículo 2 diz: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar nossa celebração cantando esse último cântico. Que Deus nos abençoe.